Então, qual é que é a lógica, o que é que são os pontos fundamentais do percurso do Grupo Pestana? O Grupo Pestana tem pouco mais de 40 anos, era um grupo regional há 20 anos, é um grupo que estava basicamente em Portugal, sobretudo na Madeira, também no Algarve. Hoje está em 15 países e temos já aproximadamente um bocadinho mais de 40% do EBITDA fora. A internacionalização foi, obviamente, a única forma de ganhar dimensão internacional, senão qualquer dia aqui a ilha e abaixo com tantos hotéis, era impossível crescer muito mais aqui. Também revelou-se cedo que o próprio continente era pequeno para a ambição e a capacidade que o grupo tinha. E, obviamente, crescer fora também nos deu a oportunidade de começar a afirmar cada vez mais a nossa marca em termos globais. Mas, além disso, e mais importante talvez do que a questão de ir para fora pela vontade de crescer, o tema da diversificação é um tema que tem sido um pouco a nossa obsessão, porque, obviamente, é um grupo que já tem um volume de ativos muito significativo, que significa um volume de investimento muito grande, a hotelaria é capital intensiva, como sabem, e, portanto, diversificar em termos patrimoniais por mercados, obviamente, é o que faz mais sentido para conseguir passar ao longo destas crises, que já houve várias, agora saímos desta, mas vêm outras pela frente, e a única forma de passar por elas de uma forma estável e segura, obviamente, será através da diversificação. Mas este processo para nós tem sido, sobretudo, e é isso que vou tentar partilhar convosco, um processo de aprendizagem, não é? Eu digo chamo de aprendizagem corporativa, porque quando se é líder de mercado, como é o caso do Grupo Pestana em Portugal, há sempre aquela tentação, enfim, a palavra mesmo é burra, não é? De achar que é o número 1, que sabe tudo e, portanto, tem pouco a aprender. Portanto, de certa forma, a experiência fora tem sido um processo super intenso de aprendizagem e, obviamente, um caminho de mudança irreversível, eu diria. Quais é que têm sido os desafios deste percurso? Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, não faz sentido ir para fora e pensar pequeno, se tiver a capacidade, obviamente, de o fazer. Então, obviamente, o desafio é pensar grande, mas pensar grande com humildade. E pensar grande com humildade porquê? Porque, obviamente, indo para fora, vamos competir com os melhores. Eu lembro perfeitamente, talvez, o primeiro hotel que nós tivemos que foi competir com os melhores dos melhores foi um hotel em São Paulo. E, de repente, quando não estávamos habituados a ter de competir com 7 grandes marcas internacionais. Esse foi, talvez, digamos, um dos primeiros passos de real internacionalização e de aprendizagem fora e que para nós foi super fértil em termos de aprendizagem. Outro desafio, sem dúvida nenhuma, tem sido, digamos, balancear esta ambição de crescimento e a velocidade que a ambição pode gerar com a segurança no crescimento. A razão pela qual, depois desta crise tão dura, continuamos fortes e com capacidade para continuar a crescer, é porque realmente houve este bom senso na gestão da velocidade versus segurança no investimento e, portanto, no crescimento. E, como é natural, o sentido de timing. Isto é talvez a parte mais difícil, porque é muito difícil interpretar os ciclos. Só temos a certeza dos ciclos, temos a certeza que eles existem, eles repetem-se. Todas as cidades, como iremos ver, passam por ciclos e para uma empresa, um negócio que é capital intensivo, o saber interpretar o ciclo às vezes faz a diferença entre o fracasso e o sucesso. E, obviamente, ir para fora sem ganhar flexibilidade na gestão é algo que não faz qualquer sentido. Portanto, tem sido também esse talvez um dos maiores desafios que temos sentido. Passada aqui a página, obviamente, destas lições, a conclusão não pode ser outra senão esta do recomeçar. Hoje estamos em 15 países e quando formos para o 16º vamos recomeçar outra vez. Enfim, já fizemos negócios em Barcelona, também estamos a começar um projeto em Amsterdão, quem sabe Marrakech também virá em breve e cada vez que começamos é quase como se fosse o primeiro hotel que vamos fazer, pelo menos gostamos de pensar dessa forma, que é a forma talvez mais disciplinada e mais sensata de o fazer. Esquecendo agora um pouco o Grupo Pestana, não é? Falar um pouco quais são os riscos e as lições que enfrentamos. Não é? Quais riscos enfrentamos, quais lições mais significativas aprendemos. Sem dúvida que o primeiro, para uma empresa que tem esta capacidade e vontade de internacionalizar-se, o primeiro é fazer o trabalho de casa. E eu julgo que essa é talvez uma lição que nós devíamos escrever na parede das nossas salas, este know before you go,
há um trabalho de casa enorme para fazer, para entrar em cada mercado, e a taxa de mortalidade dos projetos que se analisam até concretizar um é, por vezes, desanimadora. Portanto, a precipitação é, digamos, o primeiro grande pecado a evitar. O segundo, obviamente, é o da gula, não é? E os últimos anos, em Portugal e não só, em Espanha também, vimos como é que este pecado da gula matou tanta empresa e atrasou o crescimento de tanta empresa e, obviamente, fez com que a economia, de uma forma geral, depois tivesse que digerir, e as empresas tivessem que digerir decisões tremendas. Julgo que, obviamente, na origem disto estava o dinheiro barato. Com o dinheiro barato, todos podemos fazer as nossas asneiras e parece que a hora de chegar da conta nunca chega. Obviamente, o terceiro é o da vaidade, não é? Que é talvez um dos defeitos em que mais facilmente todos nós caímos, com 2 ou 3 elogios, com um bocadinho mais de vaidade, rapidamente fazemos erros e, de certa forma, há que evitar, e para nós, cada vez que vamos para um mercado novo, temos que evitar esta vontade de estar naquele mercado só porque sim. Há mercados que nós estudamos há muito tempo, Madrid é talvez um caso destes, vamos falar disso, onde nós quisermos e queremos estar, é importantíssimo ter a marca lá, mas não vamos tê-la só porque sim. Não vamos tê-la só por uma questão de vaidade. Esse é talvez o terceiro, digamos, pecado a evitar. O quarto é o ego, está tudo muito relacionado, a vaidade e o ego, obviamente. A única questão é que este return on ego é negativo, não é? Portanto, um dia chega a fatura. Hoje, em Portugal, como sabem, temos vários casos de grupos, de empresas, mais pequenas ou maiores, da nossa área, que pura e simplesmente, quando chegou a fatura, não puderam pagá-la. Esse é um dia que nós esperamos nunca ver acontecer no Grupo Stana, porque temos realmente um cuidado enorme para tentar moderar, digamos, esta questão do ego. E, obviamente, o tema dos ciclos, mais uma vez. O tema dos ciclos e a visão de longo prazo. Esta é uma área capital intensiva. Não se pode pensar em função do que é que está na moda. Não se pode pensar em função daquilo que mais gostaríamos de fazer. E há um trabalho de fundo fundamental a fazer para que se consiga, para cada projeto, ter uma visão de longo prazo. Estes são os riscos e lições. E então, quais é que têm sido as nossas experiências nos vários ambientes de negócio que temos trabalhado? Só fazer aqui uma ressalva, como é óbvio, isto é uma visão completamente pessoal, que tem a ver com a experiência que eu tive a oportunidade de ter nas várias cidades onde fomos investindo, e, como é natural, outro investidor podia estar aqui a dizer outra coisa completamente diferente, e, portanto, as asneiras que eu disser ficam já desculpadas de certa forma. O caso de Lisboa foi por onde, digamos, o Grupo Stana começou a sua expansão no continente do Algarve e depois foi para Lisboa. Nós tivemos 8 anos para aprovar o nosso projeto em Lisboa. 8 anos. Em 8 anos já entramos em mais 10 países, entretanto. Portanto, se Lisboa se quer assumir, e agora falando das cidades que competem entre elas e não apenas as empresas, se quer assumir como uma cidade competitiva, desde logo este é um tema que tem que ser visto. E qual é o maior problema? Hoje as coisas estão bastante diferentes em termos de licenciamento, mas qual é o maior problema? O maior problema que nós sentimos, e não é apenas em Lisboa, como é óbvio, em Portugal como um todo, é esta gestão discricionária por parte das entidades que têm a obrigação de decidir, mas depois na hora H, como ninguém quer ser responsável pela decisão, há uma certa partilha das decisões, de forma a que no fundo ninguém seja o responsável por aquele projeto. Há esta gestão discricionária. A mim parece-me que nós já tivemos parceiros de entidades que dão opiniões sobre os projetos. E nós pudéssemos perguntar, mas nós não pedimos a opinião sobre o projeto. Pedimos só que avaliasse se ele cumpre ou não cumpre. Então eu acho que Lisboa é um bom exemplo. Obviamente está num bom momento turístico. Veremos se é tão bom assim. Eu tenho algumas dúvidas. Já vamos falar disso. Mas é um bom exemplo de uma cidade que tem, obviamente, um ganho de competitividade enorme para fazer. Tivemos depois uma experiência em Londres, um ambiente completamente diferente, um ambiente muito mais competitivo, então para nós, que éramos recém-chegados, enfim, muito mais competitivo, mas obviamente um ambiente também muito mais acolhedor do negócio, muito mais pro-business, ainda que, e eu ponho ali das pequeninas, ainda que seja os lawyers playground, ou seja, entre consultores e advogados, vai-se metade do nosso dinheiro
e acabamos por ainda não dar o hotel pronto e já gastámos quase tudo em consultores e advogados. Não sei como é que é, mas enfim. Mas Londres, sem dúvida nenhuma, é um exemplo de uma cidade onde foi muito mais fácil do ponto de vista do negócio do que na nossa própria casa, digamos assim, mas obviamente um ambiente muito mais competitivo. Outro caso, Berlim. Talvez a maior surpresa de todas. Foi o lugar onde foi mais fácil fazer um projeto. Barreira da língua é o que todos sabemos, tremendo, não é? Impossível ter reuniões numa Câmara Municipal e comunicar de uma forma muito explícita, mas a clareza das regras é tão grande que as coisas fazem-se, acontecem. Isso talvez a lição maior que eu julgo que qualquer responsável pela gestão de uma cidade devia ter é essa, as regras serem claras. E com as regras claras, todas as outras barreiras se vencem. Tivemos, a meio do processo de construção, tivemos gente, enfim, vizinhos, gente a tentar embargar a obra porque fazia sombra ao prédio, etc. e tudo mais, e a Câmara pura e simplesmente disse, olha, desculpe, este projeto está aprovado, querem processar alguém, processam-nos a nós, Câmara, a obra vai continuar, e a obra acabou antes do tempo, e abaixo do orçamento, e portanto, esta questão das regras claras é uma coisa que eu julgo que nós em Portugal temos muito para aprender, e sobretudo, esta noção de que quem tem a responsabilidade de aprovar projetos não tem que opinar sobre os projetos, tem apenas que verificar se eles cumprem regras. O problema é que, como em Portugal as regras são muito discricionárias, faz com que na prática essas autoridades tenham um poder tremendo e não sejam apenas verificadores das regras, mas sim gestores de todo o processo. Portanto, Berlim, um exemplo, talvez o nosso caso mais fácil de internacionalização. Amsterdão, outro caso completamente diferente. É um projeto que está a começar agora, foi talvez das cidades onde nós já há muito tempo queríamos ter uma presença, onde foi mais difícil entrar, mas sem dúvida nenhuma, onde nós vimos desde o princípio que tinha uma visão estratégica, tinha essa visão de que sabiam exatamente para onde queriam ir e pareciam não abdicar, não faziam corta-matos nas políticas em função desta ou daquela visão do governo anterior ou do próximo. Também para não ser tudo cor-de-rosa, sem dúvida nenhuma, uma cidade onde o lobby instalado, o lobby da oferta, o lobby de quem já lá está no mercado, é fortíssimo. E tudo faz para que não entrem novos. E, portanto, nesse aspecto, é uma coisa que nós também tivemos bastante para aprender, foi como gerir esse tema. E também uma surpresa, que é talvez a cidade onde se sente que a comunidade mais participa nas decisões das autoridades. Ou seja, a comunidade, os bairros, a comunidade tem um papel decisivo na forma como as autoridades aprovam ou não aprovam aquele projeto e que condicionantes é que devem colocar a este ou aquele projeto. Julgo que é um exemplo da cidadania que também nós temos muito para aprender sobre isto em Portugal, porque é das coisas que mais falta, e Amsterdão talvez seja um exemplo dessa situação. Por último, só por graça, Miami foi a nossa primeira experiência nos Estados Unidos, um mercado espetacular do ponto de vista de vitalidade e de dinâmica, que conseguiu também passar pela crise com alguma dificuldade, mas ao mesmo tempo com muita resiliência, portanto sentiu muita crise, mas rapidamente conseguiu reagir. Um mercado onde há muitas barreiras à entrada, muito difícil de entrar, e onde, estranhamente, sempre imaginamos os Estados Unidos como o lugar mais fácil de fazer negócios, onde tivemos bastantes dificuldades ao nível das regras do jogo, que também vão mudando durante o jogo. Portanto, uma experiência bastante interessante também nos Estados Unidos. E comparando agora, pegando em casos concretos, o Grupo Stena já está presente em Barcelona e quer estar presente em Madrid. Então, pareceu-nos interessante fazer esta comparação, que o meu amigo não vai gostar muito, esta comparação deste derby. Não é? Quais é que são os critérios e como é que cada cidade se comporta em cada um destes critérios. Portanto, atração de turismo internacional. Sem dúvida nenhuma, Barcelona à frente de Madrid. Muito à frente. Barcelona é uma cidade, por várias razões, os Jogos Olímpicos e não só, uma cidade que tem conseguido captar mais turistas estrangeiros do que Madrid. É extraordinário, mas é o que é. Segundo, ações contra a sazonalidade. Obviamente, Barcelona tem uma sazonalidade do ponto de vista do clima que é muito mais facilitadora. Madrid não soube encontrar caminhos para combater a sazonalidade e eles existem. Portanto, não é uma fatalidade. É preciso sabê-lo gerir
e não é uma fatalidade. Terceiro critério, estrutura da oferta. Se formos verificar, isto depende mais, obviamente, do setor privado. A estrutura da oferta, no caso de Barcelona versus Madrid, mostra bem o posicionamento que os hoteleiros de Barcelona querem ter para a cidade. Ou seja, não é uma decisão de um secretário de Estado que diz quer mais 5 estrelas. Não. São os privados que percebem o que é que querem para aquela cidade e se mobilizam e se organizam e conseguem uma estrutura da oferta que seja mais conforme aquilo que eles acham que é a visão, ou que é mais conforme à visão que eles têm para aquela cidade. Muito importante, o segmento mais, o segmento dos congressos e eventos, um dos segmentos de mercado mais valiosos hoje em dia, sem dúvida, Barcelona, aqui numa posição de destaque muito, muito significativo, e Madrid, uma vez mais, a perder terreno a toda a hora para Barcelona no respeito à capacidade de atrair grandes eventos. E, obviamente, talvez este aqui foi, digamos, o golpe de misericórdia, que vos explica a situação terrível que o mercado de Madrid vive. A política aérea, sobretudo em relação aos low cost, pura e simplesmente, Madrid permitiu que, não sei se a Iberia, julgo que sim, através da British Airways, conseguissem evitar a entrada com força das low cost e, pura e simplesmente, quem acabou a perder foi a cidade. E julgo que a Iberia não terá ganho muito com isso. Portanto, conclusão, rentabilidade para o investidor. Como é óbvio, Barcelona leva a taça, 5-0. E Madrid, Real Madrid, nem com o Cristiano Ronaldo não conseguiu chegar lá. Está certo? Está certo. E então, perante estas experiências, enfim, somos levados um pouco a refletir quais são os critérios, quais é que têm sido para nós os critérios-chave para as decisões de investimento em cada uma destas cidades. O primeiro, como é óbvio, é este e vem, no fundo, este aqui é da história da humanidade, que é a luta pela terra, a luta pelas localizações. Esta é talvez a maior dificuldade, encontrar um lugar, encontrar lá 3.000 metros quadrados em Barcelona para fazer um hotel ou em Amsterdão, é uma coisa muito mais difícil do que se possa imaginar e, portanto, este é o primeiro critério. Temos um caso concreto, por exemplo, o caso de Berlim, foi uma cidade que, como sabem, teve praticamente fechada ao mundo em função da experiência comunista, onde foi exatamente o contrário, sobrava muita terra na altura em que, depois da queda do muro, a cidade se virou para o turismo, mas é um caso excepcional. Normalmente o que acontece nas outras grandes capitais europeias é esta luta pela terra. Segundo critério, como é óbvio, a saga do licenciamento. Há cidades onde ele é transparente e há cidades onde ele é um inferno. Lisboa não é o melhor exemplo, já foi pior, mas dei-vos aqui o exemplo de Berlim, onde, com todas as barreiras culturais, a clareza das regras faz a diferença. O tema do lobby instalado, sem dúvida nenhuma, e outro tema, que é o tema do pipeline de projetos, que é talvez dos mais difíceis de gerir quando se toma a decisão de investimento. Porquê? Porque muitas vezes tomamos a decisão de investimento hoje, para um hotel que vai ficar pronto daqui a 2 anos, e no meio do caminho há um monte de novos projetos que vão surgindo e que fazem com que o equilíbrio entre a oferta e a procura acabe por não ser o ideal na hora do hotel abrir. Depois toda a parte de ambiente de negócios, não vou entrar muito nisto, como é óbvio, é um dos critérios mais importantes. Os critérios do doing business são coisas hoje em dia completamente transparentes, existe um ranking, como sabem, que todos os anos diz onde é que é mais fácil ou mais difícil fazer negócio. A questão da fiscalidade da lei laboral, que está diretamente ligada a este último tema aqui, da conversão do REFPAR em GeoPipar. Vou só rapidamente explicar o que é que se trata. O REFPAR, todos sabem o que é, a receita média por quarto disponível, e o GeoPipar mais não é do que o lucro que cada quarto gera. O paradigma desta guerra entre os dois indicadores é Paris versus Londres. Paris lidera em termos de REFPAR, tem uma relação entre a ocupação e o preço médio mais alta do que Londres. No entanto, como é um verdadeiro inferno de lei laboral e outro inferno fiscal, acaba por ter um resultado por quarto muito pior. Este é um indicador que nós temos que ter em consideração, porque temos que saber se Portugal realmente consegue converter REFPAR em GeoPipar em função da fiscalidade e da legislação laboral que vai impondo à economia. E então, praticamente como conclusão, quais é que são, o que é que faz uma cidade ser winner ou loser? Em primeiro lugar, é muito importante conhecer a concorrência. Um minuto. Conhecer a concorrência. Ou seja, há bocadinho, quando ouvíamos enfim, alguém da Câmara de Lisboa dizer que Lisboa
está num bom momento. Claro que todos nós vemos que a cidade melhorou muito na sua relação com o Rio, vemos como é que ela hoje consegue atrair mais turistas, mas é muito importante saber com quem é que nos temos que nos comparar. Lisboa não se deve comparar com Madrid, que é um loser. Lisboa deve-se comparar com Barcelona. E no dia em que tivermos como benchmark Lisboa versus Barcelona, vamos perceber o longo caminho que temos para percorrer. Por isso, conhecer a concorrência é essencial. A afirmação pela personalidade, julgo que é o que tem sido feito em Lisboa, a autenticidade, e transformar isso num business plan de longo prazo. Uma vez mais, a clareza e a estabilidade das regras do jogo. Acessibilidades, já vimos como é que ter uma política inteligente em relação às low cost é essencial. Obviamente que é diferente o que se passa em Marrakech, como vimos, do que se passa em Barcelona, mas são dois bons exemplos onde houve uma política inteligente de atração de volume de turistas através da gestão do tempo das low cost. Por último, julgo que ainda não é o último, estratégia para o segmento mais. Eu diria que é um dos pilares fundamentais para uma cidade ter sucesso turístico. Hoje não pode nenhuma cidade significativa viver de costas viradas para o segmento dos grandes eventos. E, obviamente, um investimento claro em promoção. Eu não conheço os números de investimento, no outro dia disseram, não sei se é verdade, mas que Barcelona investe em promoção quase 4 ou 5 vezes mais do que investe Madrid. Pois, como é óbvio, o resultado não podia ser outro. E, por último, o tema do alinhamento da oferta alargada. Talvez a Madeira seja um bom exemplo do como é que a oferta alargada, portanto, tudo o que está para além do avião que traz o turista e do hotel que o recebe, o que é que há de alinhamento em todos os outros serviços que a cidade oferece. E Lisboa, durante muito tempo, foi um péssimo exemplo disso. Basta recordar o que é que se passou durante tanto tempo com os táxis no aeroporto de Lisboa, e basta recordar que até há muito pouco tempo Lisboa não tinha metro no aeroporto. Para um país que diz que o turismo é uma prioridade estratégica, é preciso pensar se realmente, de facto, é ou não é. Tema bem sensível, gestão inteligente do estoque de quartos. Este é um dos temas mais sensíveis no que toca a esta guerra entre liberais e conservadores. Hoje em dia, acredito que realmente as cidades têm que ter este cuidado de gerir a oferta, de, em alguns casos, por simplesmente, não querer mais oferta. Amsterdão é um caso disso. Amsterdão é cada vez mais restritivo na forma como gera o seu estoque, e não é uma economia pouco liberal, é uma das economias mais liberais, e neste tema concreto assume uma postura bastante clara. Portanto, queria agradecer aqui a vossa paciência para ouvir-me e dizer que, do nosso ponto de vista, estas mãos todas aqui, no fundo, não são apenas, sim, são as mãos, sem dúvida, de um governo que deve atuar apenas, como disse há pouco aqui o meu amigo espanhol, como facilitador. Eu julgo que em Portugal, se o governo não complicar, já é muito bom. E, obviamente, o governo deixar de ser, seja ele qual for, não interessa a política, deixar de ser empreendedor, deixar de haver a ideia de que este ou aquele membro do governo tem que ser empreendedor. Se não complicarem, se facilitarem, já é um grande passo. E por isso, estas mãos todas juntas, como é óbvio, significam uma cooperação que, do nosso ponto de vista, é necessária e que temos encontrado em outras cidades. Obrigado.